E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Fernando. Vamos dar continuidade naquela explicação sobre a planilha. Agora eu evoluí muito mais. Eu criei outras opções, né? Que vai fazer a planilha ficar muito mais completa. Vamos lá. Vou abrir a planilha trade aqui. Agora eu criei aqui numa configuração de financeira desejada para você colocar assim. Lembrando sempre que a gente só altera os campos em azul, tá vendo? O resto contém fórmula, não é para alterar. Então vamos lá. Vamos, por exemplo, eu quero ter um risco mensal estipulado em R$ 1.000. Essa tabela serve, como todos sabem, né, para fazer o controle do gerenciamento do risco dos traders. Um dos três pilares básicos do trade, né? O psicológico, a questão da estratégia em si, que você vai usar, o seu setup, e aqui a parte do gerenciamento financeiro. Para mim envolve o gerenciamento do risco, o gerenciamento de capital e o controle analítico dos seus traders, ou seja, o controle estatístico. Porque ninguém sabe para onde o preço vai, né? A gente só tem uma expectativa, certo? Estatística para onde o preço vai. Então, até a gente tendo esse controle mais elaborado, fica mais fácil para o pilar psicológico, porque você tendo uma previsão, certo, estatística, para onde o trader vai, a longo prazo te dá uma confiança maior. Então vamos lá. O risco mensal aqui, ó, vamos por exemplo que eu prevejo assim, eu quero gastar no mínimo R$ 1.000 esse mês. O risco está diretamente proporcional ao que? O risco está proporcional à sua possibilidade de ganho também. Então, por exemplo, se eu falo que eu quero perder no máximo R$ 1.000, eu vou falar assim, ó, eu quero ter uma taxa de risco, por exemplo, de 3:1. Então, automaticamente, o que acontece? Eu vou ter um risco diário médio a assumir e uma meta diária, certo? Então, se eu estou estipulando aqui R$ 1.000, vamos lá. Com R$ 1.000 eu sei que em 20 dias eu tenho um risco diário de praticamente R$ 50 por dia. Então, de R$ 50 por dia é muito pouco, certo? Mas vamos lá. Vamos fazer um manejo de risco aqui, mais ou menos que me garanta que eu perca no máximo R$ 50 por dia. Com R$ 50 por dia, eu vou pôr aqui, ó, um contrato. Isso em mini índice, ó. O meu ponto de loss é o que eu posso alterar. Se eu trabalho com 30, como minha taxa de risco é de 3:1, ó, que eu estipulei lá em cima, então a gente vai falar o que? Se eu deixo 30 pontos, meu objetivo é buscar 90. Se eu ponho 50 pontos, meu objetivo é buscar 150. Vamos estipular aqui, por exemplo, 30 pontos mesmo, com objetivo de buscar 90. Aqui agora eu determino quantos stops cheios eu quero ter para essa operação. Ou seja, com quantos stops eu sairia do mercado naquele dia. Vamos pôr, por exemplo, aqui 5 stops. Então, o que me mostra nessa configuração quando eu criei aqui de índice? Eu vou operar com um contrato, o meu risco ganha de 3:1, ou seja, se eu estou com o meu stop de 30, geralmente eu estou buscando 90 nas minhas operações. Então, quando eu ganho, eu vou ganhar de 18. Quando eu perco, se stop cheio, né, eu vou perder R$ 6. Então, o que eu estou falando aqui? Se eu quero ter 5 stops cheios, posso perder no máximo R$ 30 por dia, certo? Que são 150 pontos de loss, ou eu vou ganhar R$ 90. Agora, aqui ficou legal essa versão, que dá para mim ver assim. Para mim seguir esse objetivo, quantos pontos de gain eu tenho que ter? Olha só aqui no caso, ó. Eu tenho que conseguir 450 pontos por dia para mim conseguir essa minha meta de R$ 90 com o contrato. É pouco? É muito? Aí que você, com o tempo, com o preenchimento das tabelas, que você vai saber automaticamente se esse índice de acerto, esse número de pontos está dentro da sua realidade, essa taxa risco-retorno. Mas vamos aqui, ó. Aqui eu estava definindo, ó, que o meu risco que eu estou topando assumir é de R$ 50 por dia, não é R$ 1.000 vezes 20 dias, dividido por 20 dias, R$ 50. Aqui, ó, ainda estou arriscando 5, eu vou perder no máximo R$ 30. Se eu quiser, eu posso ter duas opções aqui. Eu posso falar, eu quero ter 10 stops, ó.
Repare que aqui, ó, meu stop loss seria de R$ 60, já estaria acima do que aquilo que eu poderia perder ou não, certo? Que no caso era 50 por dia. Porém aqui, ó, eu posso configurar o índice de acerto financeiro. Quantos dias eu acho que eu posso ganhar ou posso perder. Então, se eu estou numa relação de 3:1, ó, aqui está 50%. Então, está falando que em média 10 dias eu ganho, 10 dias eu perco. Então, quando eu perder 10 dias, eu estou perdendo R$ 600, correto? Quando eu estou ganhando 10 dias, eu estou ganhando R$ 1.800. Então, nessa configuração aqui, eu ganhando metade dos dias, eu estaria ganhando no final, certo? Líquido R$ 1.200. Líquido assim, ainda teria um imposto de renda aqui. O que a gente pode calcular aqui ainda é o seguinte, ó. Pô, mas será que eu acerto mais ou menos? Será que eu acerto 70%? Aqui seria 2.100. Será que eu vou acertar 40% das vezes? Certo? Você vê que nessa configuração de 3:1, ó, se eu acertar 30% das vezes, certo? Ou seja, em 20 dias eu acertar 14 e errar 6, eu ainda estaria ganhando R$ 240. Seria mais ou menos o 0 a 0 por causa dos custos, né? Plataforma, esse tipo de coisa. Então, se a gente fazer uma coisa mais ou menos saudável, 50% para o iniciante, a gente vai ver que com um contrato com risco de 3:1, certo? Eu com 10 chances, certo? Eu ganharia R$ 180 por dia em média, certo? Podendo ganhar 10 dias e perder 10 dias a meta, certo? Eu estaria riscando aqui no máximo R$ 600, certo? Porque eu perdendo 10 dias eu pararia no mês. Ou eu poderia ter uma meta de R$ 60 por dia sem stop, que daria os mesmos 1.200. O mais interessante de você pensar aqui é você pensar assim, pô, mas R$ 900 pontos por dia, eu não vou conseguir pegar 900 pontos por dia, é complicado, certo? Eu acho que uma meta realista para qualquer um é em torno aí de 400, 450 pontos por dia. Se eu diminuir aqui o número de stops, o número de possibilidades, vai diminuir automaticamente os pontos do meu faturamento. O ideal, mas que principalmente no início, assim, é a gente pensar assim, ó. Bom, vou diminuir minha taxa de risco, ou seja, meu alvo, 2,5 pontos, assim que eu estou fazendo, certo? Ou seja, 30 pontos, eu estou procurando nos lojas de 30 pontos para alcançar 75. Tem gente que acha isso pouco no índice, certo? No mini índice. Eu acho satisfatório no meu tipo de estratégia, mas vamos que você tem 50. Então 50 você está buscando 125 pontos, certo? Com 8 stops, ou seja, você precisa de 1.000 pontos por dia, certo? Nessa relação risco-retorno. É muito ponto. Então eu vou pôr aqui mais ou menos que você vai ter 5 possibilidades, tá vendo? 620 pontos, numa relação 2:1, e eu vou pôr o meu stop menor, 30 pontos. Olha só que nessa configuração aqui, que eu acho mais dentro de uma realidade, certo? Aqui também eu acho que pode ter uma relação de 3:1, mais ou menos. Seria uma relação aqui, ó. Eu tenho um stop de 30 pontos, objetivando ganhar 90 pontos. Eu vou ter 5 possibilidades, correto? Dessas 5 possibilidades, se eu perder, eu vou perder R$ 30, correto? E se eu ganhar, eu vou ganhar R$ 90. Você vai ver que nesse setup aqui, nesse gerenciamento de risco, eu vou ganhar R$ 600. Aí você fala, mas R$ 600 é muito pouco. Mas repara só, o seu capital, o seu risco mensal estipulado aqui é de quanto? Seu risco mensal aqui estipulado é de R$ 300. Então, quer dizer, esse eu acho o interessante, porque você começa pequeno e aí você vai evoluindo. Você pode falar, mas R$ 600 é pouco. Então, se você quer aumentar mais ou menos, eu acho que aqui também 6 é pouco. Eu gosto de pôr 8 aqui. 6. 540 pontos, acho que é estipulado. E aí, o que você vai modificando? Ó, se você acha que o seu stop está curto, eu vou buscar 40. Repara que você vai vendo todas as configurações mudando. Ó, vou deixar aqui 5, 600 pontos que eu busco. Para 120. A minha relação risco-retorno está alta. Vamos mudar para 2,5. Certo? Eu quero entrar mais vezes, 6.
Então aqui você passa a ter uma noção real de tudo que você buscar. O meu stop vai ser de 35, certo? Olha quanto que eu estou buscando, certo? Vou deixar ele de 40. 40 buscando 100. Talvez seja um meio de campo interessante para o índice. Mas o importante é você mudar as configurações e encontrar aquilo que você acha interessante. Aqui, ó, uma relação, se você ver aqui, ó, que você está arriscando uma perda mensal máxima de 480 e você está estipulado 1.000, você pode começar assim, você pode falar assim, mas aqui ainda está abaixo, 720. Repara só, você está ganhando aqui 72% sobre o seu risco mensal, que na verdade não é nem 720, é 480 estipulado aqui. Você quer aumentar seu risco no futuro? Eu acredito que tem que ser por meritocracia, mas tem que começar, ó, 2 contratos é 720, mas se você está indo com 10 no futuro, já melhorou. Se você está indo já com um cheio, que é 25, ó, 18.000. Então o jogo aqui é o mesmo, ó, são os mesmos 600 pontos, 6 vezes com 6 contratos, numa relação de risco de 2:1. Porque no jogo você quer melhorar, não é quantos pontos mais você pega, acredito eu. São duas situações importantes. É o risco retorno, certo? Aqui, ó. Quanto mais isso melhorar, 2,5 está dando 18.000 com 25 contratos. Se você conseguir 3, ou risco retorno de 3:1, ó, 24.000. Correto? Não vou pôr 25 contratos. Vou pôr uma mão normal de alguém, 10 contratos, R$9.600. Se você não acerta 50%, se você consegue uma média razoável de 70% nos dias, ó, 17.280. Qual que é o meu risco estipulado mensal? Nesse caso, com 10 contratos, R$2.880. Está acima ou está abaixo desse valor? Está acima, correto? Então, nesse caso, você sabe que você precisa de um capital maior para poder tentar algo assim. Eu acredito muito nessa meritocracia. Eu acredito que você tem que começar pequeno, testar essas técnicas, certo? Fazer o acompanhamento analítico dos traders, esse tipo de coisa. Para quê? Para você depois, com o tempo, ir subir na mão. Você tem que preocupar muito com o seu controle analítico, ou seja, se essa taxa de risco ganho sua melhora. O que é taxa de risco? Você arrisca 30 para buscar 90. Qual que está o seu nível de acerto nisso? Utilizando suas estratégias. Como também você tem que olhar o seguinte. Aqui. Qual que é o seu índice de acerto? Stop loss todo mundo toma. Vamos lá, no dia 50/50. Aqui você está falando o quê? Eu posso tomar 6 stop cheios por dia. Só que agora cada stop meu valeu R$80. Aqui eu estou assumindo a possibilidade de um risco de R$480. Correto? Aí é o tamanho de cada um, a dimensão que cada um tem que medir. Eu acho ideal, independente se for índice ou dólar, aqui eu estou mexendo só com índice, a pessoa começar assim, pequeno. Quer dizer, o ideal primeiro até acha a pessoa ficar 1, 2, 3 meses no simulador, não colocar questão psicológica e sim aprender uma estratégia, aprender a fazer o controle e gerenciamento de risco, para depois disso, quando ele for para a prática, e aí vai vir a questão psicológica, ele já tem um jogo. Porque não existe questão psicológica. Eu estava discutindo muito com amigos meus, por exemplo, se você não tem um jogo, se você vai jogar uma moedinha para cima, cair, compra e venda, você nunca vai ter psicológico. Você vai ter psicológico o quê? Sabendo que um trade sempre é aleatório, é caótico. Você não sabe para onde o preço vai. Ninguém sabe. O que você tem que fazer é ter estratégias, ter um jogo, ter um gerenciamento de risco, que você busque estar posicionado nos lugares, criar a possibilidade de você ter um risco-retorno satisfatório. Ou seja, você buscar muito ponto para você o quê? Arriscar pouco ponto. Correto? Então vamos lá, nessa configuração aqui que eu acho bem interessante para o iniciante, ó, um contrato, um stop loss, começar a tentar fazer ele de 30 pontos, certo? Mais ou menos ele arriscando aí, ó, tentando 8 vezes máxima do dia, ou seja, ele vai arriscar R$48 por dia. Ele vai buscar, como ele está pequeno, ele vai entrar mais vezes, ele vai buscar inicialmente 720 pontos por dia, que a gente sabe que é uma meta muito alta. Correto? Então quer dizer,
Mas o ideal no início é você se testar, você ver, ser realista com você, saber quantos pontos, qual que é o seu índice de acerto, seu risco-retorno, se o seu jogo está interessante, para depois você ir modificando isso aqui de acordo com a realidade. Muita gente faz assim, por exemplo. Eu acho dentro de uma normalidade, você buscar em torno de 500 pontos, certo? Com um stop desse assim mais ou menos, 30 para 90, uma relação de 3 para 1 ou de 2,5 para 1 no início, certo? Essa aqui então é uma configuração bem interessante, para quem está começando. Ao mesmo tempo, aqui eu estou fazendo o manejo do risco do índice. Se a pessoa quiser operar o dólar também, ele poderia fazer a mesma coisa. Vou operar um dólar, certo? Pontos LOIs. Quantos pontos eu quero trabalhar com dólar? Vou trabalhar com 1,5 ponto de LOIs. Então aqui tem a estatística em relação a 2,5 pontos de busca. Eu tenho que buscar em torno de 3,8, ou seja, 4 pontos. Então quanto que eu vou ganhar em média por LOIs e quanto que eu vou perder, certo? E vou me dar, por exemplo, a possibilidade de 5 alternativas. Então aqui eu estou assumindo uma possibilidade de perca de R$75, certo? Então, quando eu tomo a relação 3 para 1, eu preciso de 18 pontos nos dólares com esse valor, que já é uma relação alta, né, digamos assim. Geralmente, vamos dar aqui, vamos pôr uma outra relação. Vou pôr, por exemplo, aqui, vou me dar 4 opções. Buscar 15 pontos, certo? Então, pontos de loss total, 60 mais 36, mais ou menos R$100. Nesses R$100 aqui, está estipulado, eu não estou estipulado aqui que eu queria perder R$1.000 20 dias, R$50, mas aqui eu não estou uma estipulação de 50% que eu estou prevendo de gain de acerto, então dobra mais ou menos minhas possibilidades de loss. Então repara aqui, se eu ganhar 10 dias a meta, 240, juntando o dólar e o índice, e perder 10 dias nos dois, tendo dessas oportunidades, eu ainda teria um lucro de R$1.440, certo? Então tá vendo como fica mais fácil quando você tem esse controle bem estipulado? E aqui você pode mudar essas variáveis. Agora, mas como que eu vou pôr essas variáveis? Quanto que eu ganho, quanto que eu perco? Isso aí que vai ser o seu controle, mês a mês, certo? Você vai, pelo sistema aqui, você vai saber controlar qual é a sua taxa de risco-retorno por cada estratégia que você usa, por cada ativo, qual que é a sua índice de acerto financeiro, que para mim as duas coisas mais importantes, o risco-ganho e sua taxa de acerto, certo? E aí depois, o seu financeiro vai aumentar ou vai diminuir de acordo com o quê? De acordo com a sua segurança e de acordo com o seu bolso, certo? Então quer dizer, eu operando isso aqui, com um contrato, eu estou arriscando R$100 por dia, R$96 por dia, com um risco mensal estipulado 960, que está dentro desses R$1.000. Agora, onde que é o objetivo? Cada vez é maior, né? Mas vamos que você tem R$10.000 agora. Se eu tenho R$10.000, me possibilita o quê? Opa, agora eu posso entrar com 10 contratos aqui e 10 contratos aqui, porque aqui já é o que? Eu já posso arriscar, perder R$1.000 por dia, certo? Aqui nós vamos ter um jogo de gente grande. Repara que aqui eu estou aceitando perder 960 e aqui 2.400. Se eu acertar 50% dos dias da minha meta, eu vou ganhar quanto no final do mês? 14.400. E aí, se eu consigo evoluir nisso aqui, na taxa risco-retorno, em vez de 2,5 vai ser 3, Olha como que o valor melhora. O que é essa taxa risco-retorno? Agora eu estou buscando 3 para 1, 1,5 para 4,5. Vamos que eu consiga evoluir, chegar isso a uma taxa de risco-ganho maior, certo? A taxa de risco-ganho está basicamente ligada à sua estratégia, ao que você busca, onde você está posicionado no mercado, que aí já é uma outra coisa, correto? Mas, sendo humilde aqui, vamos fazer uma busca de 2,5, certo? Eu acredito de 2,5 a 3, seja o mais aconselhável, assim, o mais realista. E repare aqui que eu estou buscando o quê? Eu estou buscando acertar 50% dos dias, certo? Se eu consigo melhorar isso também, melhor, né? Tá vendo como que evolui, Nesse caso aqui eu estou ganhando 14 dias e perdendo 6, certo?
Vou voltar 50% aqui, que é uma meta bem interessante. E aí o que? O foco é a gente conseguir melhorar isso. Ó. Quantos pontos de ganho eu consigo buscar por dia? Não adianta você pôr 1.500, 2.000, buscar alguma coisa muito longa. Você sabe que o mercado não te dá isso. Então o foco é você conseguir fazer o feijão com arroz, você conseguir melhorar os seus pontos ganho, seu rico retorno, seu índice de acerto, certo? Porque depois o que vai acontecer? Para você ganhar mais ou menos é isso aqui, ó, número de contrato. Você está operando com um contrato, você vai ganhar 1.920, ó. Se eu estiver operando com 10 contratos, mas aí meu risco vai aumentando, ó, 19,100. Ou um dia, por exemplo, online, você está operando com um cheio, que seriam 25 contratos, ó. 48 mil. Então essa evolução, para mim, tem que ser por meritocracia. Você tem que começar com pequeno e a partir disso ir desenvolvendo. Mas como a gente vai pôr o nosso pequenininho aqui, humilde, vamos lá. Brincar com um contratinho. Um do dólar e um do índice. Então aqui é muito simples. Ó. No dia a dia, como que eu vou fazer? Aqui, ó, nesse cantinho aqui, só para explicar isso aqui. Primeiro que eu tenho em configurações, eu tenho aqui, por exemplo, ó, valor do ponto por dólar, valor do ponto do índice. Isso aqui geralmente nunca mudou, né? Pelo menos desde que eu comecei. Mas vamos para o valor do ponto do índice, não vai ser mais 20 centavos, vai ser 30, certo? É só modificar aqui, ó. Valor da corretagem, eu estou na modal, perdi esquadrão, então pago 16 centavos. Tem gente que vai pagar R$1, tem gente que vai pagar 35 centavos. Aí cada um põe um valor da sua corretagem, o meu do dólar e o índice é igual. Aqui é uma previsão dos valores do emolumento do índice, que hoje está em 12 centavos. E o emolumento do dólar por entrada, que está 40 centavos. E essa corretagem eu pago zero, a modal é zero. Agora quem paga essas outras aí, Rico, XP, Clear, coloca o valor da corretagem aí, certo? E aqui eu tenho uma provisão, só para mim ver, ó, se eu estiver operando com um contrato, cada entrada minha no dólar vai me custar R$1,12. Cada no índice vai custar 56 centavos. Tá olhando o custo de emolumento, de corretagem e de índice. Dos emolumentos do índice, tá vendo? O valor total do dólar e o valor total de corretagem. E aqui me mostra os pontos necessários que eu preciso para pagar esses meus custos. Repare que a relação risco-retorno dos custos no dólar é melhor, porque meio ponto, um ticket no dólar, me paga praticamente 4 vezes os meus custos. E no índice a relação já é mais ou menos de 1 para 1, certo? De meio para 1. Ou seja, cada meio ponto dá para mim entrar depois 2 vezes quando eu saio no 0 a 0. 2,1, a gente sabe que os dois têm um ticket, um de 5 pontos e o outro de 0,5 pontos. Então é só essa relação aqui para você perceber, certo? Isso aqui é para mim preencher uma tabela dinâmica, não precisa mexer. E aqui eu coloco as minhas estratégias. Por quê? Quando eu coloco aqui, ó, ele vai preencher automaticamente o meu guia estatístico analítico, que depois eu vou mostrar. Então aqui eu tenho cada estratégia que eu utilizo e aqui vai mostrar um resuminho do que cada estratégia faz, certo? Retorno à primeira média, segunda média, trade de escora, trade de rompimento, VWAP, de ajuste, o Kelt, né, que eu uso, apoio na escora do volume, que geralmente aí é tape reading, a viradinha, que é uma confirmação de uma virada de box no Renko, a perna 2, ou seja, um trader contra tendência, PA, figura, né, oco, flâmula, bandeira, e um trader de volatilidade, geralmente numa notícia ou numa abertura do mercado, certo? Então vamos lá, configurando isso, então isso aqui você pode alterar para pôr as suas estratégias, esses que estão aqui, ó, os valores que podem modificar, porque isso vai configurar todo o sistema. Aqui só mostrando, ó, eu estou com 25 contratos, ó. Aqui me mostra mais ou menos o custo que eu tenho com esse número de contratos, certo? Então, com 25 contratos, meu gasto no índice é de R$14 por entrada, no dólar é de R$28, correto? Então, vamos lá. Então, aqui, ó, muita gente usa o Profit, como eu. Então, aqui eu fiz um resuminho para me acompanhar o dia a dia.
Porque às vezes no dia a dia, gente, o profit dá quanto que eu estou ganhando, quanto eu estou perdendo, mas não me dá uma ideia com corretagem. Então vamos lá, por exemplo. Vamos que eu estou operando no dólar. Estou no meio do dia lá. Eu já fiz 25 ordens. Estou olhando pelo profit. Ó, 25 ordens. Tá vendo? Qual que é o meu valor atual na mão? Ah, vamos que eu tenho R$ 200. Ó. Então eu sei, ó, que eu tive esses gastos com corretagem, bolsa, total, e o meu lucro prejuízo real está R$ 186. Mesmo que o valor bruto seja 200. Vão que no mini dólar, por exemplo, eu já operei. Eu estou vendo lá, não importa se foi com 1, com a mão de 2, com 5. O importante é ali no profit que você vê. Quantas ordens você emitiu? Ah, eu emiti, vamos ver aqui, 46 ordens. Certo? Então aqui mostra os gastos que eu já vou ter. Ó, nesse caso aqui, ó, R$ 51,52, independente do meu valor atual. O meu valor atual pode estar zero. O meu valor atual pode estar negativo, eu posso estar perdendo menos R$ 450, por exemplo. O meu valor pode estar positivo, por exemplo, mais R$ 400, certo? E aqui vai me dar esse total. Isso aqui é bom para, em tempo real, você ter essa noção, tanto com o índice quanto o dólar. Tanto dos custos quanto do lucro que você está vendo, certo? Aí no final do dia, o que eu faço? No final do dia, eu pego esse valor aqui, certo? Que vai estar no meu profit, ó lá, e vou pôr, por exemplo, ó, o meu valor bruto. Quanto que deu o bruto? É o que eu pego no profit, ó. Nesse caso, meu bruto aqui seria o quê? 200 mais 400. Meu valor bruto seria R$ 600. Olha que vai aparecer verdinho. Por que verdinho? Ó? Meta batida. Tá vendo? Então vão que aí vai botar meu líquido. Meu líquido seria quanto? Vai vir a nota de corretagem, né, no outro dia, mas aqui eu já tenho um valor. Se não for correto, é bem aproximado. No meu caso, dá certinho, porque eu já testei, já fiz tudo. Então, ia vir aqui, ó, meu valor líquido seria R$ 534,48. Repara que quando o meu valor líquido eu coloquei, ó, ele vai pôr verdinho aqui, e vai mostrar uma nova meta para mim. Por quê? Porque quando eu tive um valor alto, bem acima da minha meta, quase o dobro, né, quase o dobro, se eu não tiver nenhum dia de loja, se eu ganhar R$ 72,92 por dia agora, em todos os dias eu vou conseguir minha meta, que é os R$ 1.920, correto? Vamos simular os outros dias aqui, ó. Vamos aqui, que nesse dia eu ganhei R$ 200. Repara que quando eu ganhei R$ 200 aqui, ó, o que eu vou colocar aqui agora? Por exemplo, R$ 190. Ó. Ficou positivo, correto? Vamos que agora eu tive um dia negativo. Menos R$ 80. Correto? Engraçado que as cores aqui tá dando errado. Eu vou dar uma olhada aqui, era para ficar a loja normal. Depois eu vou ver o que aconteceu aqui. Mas vamos lá. Menos R$ 80. Então, menos R$ 90. Vamos pôr aqui, ó. Certo? Aqui, ó, tá me mostrando minha média de dia, média gain, média loss, baseado no tudo, meu risco ganho, como que tá. O mais importante, ó, uma disciplina financeira, 100%. Porque em nenhum dia eu perdi mais do que a meta. Se eu chegar aqui um dia, por exemplo, e perder acima da meta, vamos por menos R$ 100, o que acontece? Olha, minha disciplina financeira diminuiu 95%. Porque eu perdi mais do que aquilo que eu deveria ganhar. Então, o que acontece? Se eu pôr aqui outros dias negativos, então vou, por exemplo, aqui, ó, perdi R$ 120 menos R$ 130. Ó. Repare que minha taxa de disciplina financeira está caindo. Ó, menos R$ 140. Por quê? Porque eu estou perdendo mais do que aquilo que eu falei. Ó. Repara que a curvinha até mudou. Certo? Se neste dia que eu chegar e vamos lá, vou ganhar acima da média, 250, 270. Ele vai contornando, certo? E vai configurando tudo direitinho, certo? Repare que em posse disso aqui, ele vai fazer o quê? Vai mostrar, eu vou ter uns gráficos aqui, evolução financeira mensal. Ó. Repara que ele vai me mostrar aqui, ó, da onde que eu saí, tá vendo? E aonde que eu tô hoje, tá vendo? Eu comecei positivo, 600, caí para menos 100, para menos 200 e depois eu ganhei de novo, ó. Então agora que tá beirando os 300, ó.
correto? Média gain, média loss. Ó, no total hoje eu tenho 514,48. Então vamos lá. Aqui, ó, é o que vem o meu controle analítico, o mensal. Aqui que começa a ficar legal. Repara que aqui, ó, depois, quando eu for fazendo os traders, dia a dia, eu vou colocando aqui, por exemplo. Então vamos lá. Aqui eu vou ter primeiro a data e depois o período. A data, por exemplo, vamos pôr o dia de hoje. Vamos pôr, por exemplo, vamos pôr como se fosse mês 4, 01/04/2017. Correto? Período. Aí eu vou pôr só o mês. Então vamos pôr mês 4/17. Certo? Abril. Qual o horário que eu estou operando? Vamos que eram 10 horas da manhã. Manhã, foi na hora do manhã, almoço ou na hora da tarde? Vamos, por exemplo, que foi 10 horas da manhã, é manhã. Isso tudo para depois alimentar relatórios. Direção, compra ou venda? Vamos pôr direção, compra. Categoria, se eu clicar aqui na certinha, tudo vai mostrar. Foi dólar ou índice? Vamos, por exemplo, que eu comprei índice. Código, operando cheio, operando mini. Eles apanham automaticamente. Ó. Vamos pôr o input. Ó. Estratégia que eu estou usando. Eu vou pôr um nome de uma daquelas estratégias que eu pus. Então, por exemplo, que aquilo foi um RMA1. Por exemplo, aqui, RM1. Retorno à média 1. Quantidade de lotes que eu pus 1. Vão que eu comprei. Vamos pôr um valor aqui qualquer. Vamos pôr 54 mil. Certo? E eu vendi aonde? No 54 mil e 0,80. Certo? Então eu consegui 80 pontos com 16 reais. Vamos fazer isso aqui mais algumas vezes. Eu vou copiar e colar só para ir rápido. E mudar alguns valores aqui. Mas só para a gente simular. Aqui o dia 1. Vamos mudar aqui, por exemplo, aqui agora. Vamos pôr dia 2. Vamos pôr dia 2. Vamos pôr dia 3. Isso aqui é uma tabela dinâmica, ele já vai preenchendo tudo, descendo, já vai organizando tudo. Aqui a gente só está adiantando aqui, só para a gente mais rápido. Então, perei 3 dias em abril. Os horários, amanhã que eu não vou alterar, que não precisa muito, vamos dar o exemplo do índice mesmo. Mas vamos mudar as táticas. RM1, vamos ver que esse aqui eu saí no 130. Ó, peraí. Vou pôr 54.300. Vamos que esses aqui eu dei prejuízo. 53.180. Vamos pôr, por exemplo, que isso aqui foi uma outra tática. Vamos pôr RM2. Vamos fazer que esse aqui eu fiz um Keltner. Certo? Bom, esse aqui também eu vou pôr um retorno na média 2. Estou pondo valores aleatórios aqui, só para a gente poder ver certinho. Vamos pôr 54.010. Uma coisa agora. Uma coisa que deu errado. 54.000 e 4.010. Vamos pôr aqui 30. Tá, RM1, fiz um Keltner. Aqui deu para me entender. Repare então aqui que eu fiz esses traders no mês, na semana, correto? Então aqui eu vou ter várias informações. Então aqui eu ia, cada trader meu ia lançando aqui, ó. Isso pode ser na hora, pode ser depois no dia. O importante é você lançar de acordo com as estratégias que eu configurei aqui, tá vendo? Keltner, tudo certinho. Deixa eu ver até que eu escrevi Keltner errado. Pera aí. Keltner. Deixa eu ver se escreve assim. Keltner. Correto. Então eu fui configurando e fui lançando. Olha que legal agora. De cara,
a hora que eu fazer isso aqui, eu posso vir aqui, por exemplo, no gráfico financeiro. Repara aqui, eu até peguei essa figura do gráfico do Brito, que qual que é o grande segredo da estratégia do Brito? Stop curto, vários stops curtos, você está posicionado onde você tem a possibilidade de um gain grande. Então repara, ó, ele toma vários stops curtos, várias vezes ele vai ter um gain curto, e o que ele ganha mesmo quando vem esses gain grandes. Então nesse caso aqui, ó, o que eu vi? Ó? Eu fiz alguns gains, tomei alguns stops grandes, fui indisciplinado aqui, correto? Aqui não vou pôr os dias certinho, aqui não vou evoluir com o tempo. Mas aqui me mostra como que foi nesses 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 trades, como foi o meu rendimento. Certo? E aqui, ó, em analítico, eu vou ter todo esse controle. Aqui eu não fiz o índice, eu vou te fiz o do dólar. Repara só. Aqui está falando, ó, eu fiz 4 RM1. Repara só, 4 RM1. 1, 2, 3. Pera aí. 1, 2, 3, 4, 5. Alguma coisa deu errado aqui, pera aí. Analítico, pera aí. Ah, não, 4. 5 RM1, ó. Total 5. Fiz 4 deu gain e 1 deu loss, certo? Repara ó, que nos 4 que me deu gain, eu ganhei 470 pontos, R$94, um ponto médio de 23,50 em cada um desses 4. Ou seja, eu fiz 117,5 pontos médio e um acerto de 80%. Loss, ó, o qual que eu fiz um só, eu perdi 120 pontos, menos R$24, certo? Menos 24 médio, só teve ele, menos 120 pontos, 20% de erro. No total, eu fiz 5 trades, busquei 350 pontos, correto? Porque, ó, ganhei 470 e perdi 120. Um total bruto de 70, uma média operacional de R$14, com risco ganho de 1, certo? Então, olha só o que eu vou ver aqui, ó. O RM2, ó, eu já fiz 1, acertei em 1 e errei 1. No que eu ganhei 280 pontos, no que eu perdi 420 pontos. Olha que o meu risco retorno está ruim, tá vendo? Então, olha, repara aqui que eu tenho, ó, fiz 2 trades, menos 140 pontos, certo? Menos R$28, certo? Menos R$14, certo? Minha média operacional aqui está negativa. E o outro que eu fiz foi um Keltner. Fiz 30 pontos, ganhei R$6, médio R$6, pontos médio 30 pontos. 100% de acerto, que eu não errei nenhum. Então aqui, ó, eu vou ter aqui no geral do índice que eu estou olhando aqui, ó, desempenho do índice, eu vou mostrar aqui, ó. Qual que é o meu aproveitamento do índice? Ó? 75%, certo? Que vai ser basicamente isso aqui, ó, 75%. Eu não vou conseguir 100%, num 50%, num 80%. No total, 75% de acerto. Que é a hora que eu vou pensando muito nisso aqui, ó. Tá vendo? Índice de acerto financeiro. Só que não é interessante eu ter apenas um risco de acerto financeiro interessante se o quê? Se o meu risco retorno, meu risco ganho não é interessante, certo? Então aqui está mostrando o quê? Ó, eu fiz 8 trades, certo? Consegui 240 pontos, certo? Um valor bruto de R$48, certo? Então está mostrando que não foi tão interessante. Uma média operacional de R$6, certo? Para outros traders, porque esse aqui eu perdi bastante, né? Nessa comparação aqui. Então meu risco ganho está de 0,5, ou seja, não está bom aqui. Mesmo eu tendo um aproveitamento bom, ó, acertei 4, esse aqui que eu perdi me complicou. Tá vendo? Em relação ao meu risco retorno inteiro. Então eu teve, mesmo eu tendo 75 de aproveitamento, deixa eu mostrar aqui o resto. Ó, aproveitamento do índice por estratégia. Olha que legal. Eu não estipulei lá que o meu aproveitamento tem que ser 50%. Olha aqui, ó, planejamento mensal. Não está 50%? Então aqui ele vai te mostrar, ó, meta 50%. Então está me mostrando que no ERM2 eu consegui esse 50%. No ERMR1 eu consegui 80% de acerto. E no Keltner 100% no índice. Tá vendo? Então, na questão do aproveitamento, tá bom, certo? Uma média de 75%.
Porém, nos meus pontos médios, que é realmente o que importa, certo? Assim, o que mais importa, então eu vou olhar o que? O RM1, meus pontos médios, ó, a minha meta de loss não é 30 pontos que eu estipulei lá no índice, ó. Repara aqui, ó. Eu estipulei aqui 30 pontos, correto? Então, na hora que eu vou ver no meu analítico, a média é 30 pontos. Mas como que eu não fui disciplinado, como que tá? No RM1, eu perdi um lugar 120 pontos, bem acima dos meus 30 pontos aqui, ó. Então, quando eu ganhei em média, eu ganhei 117,5 pontos, certo? E quando eu perdi 120 pontos, ou seja, em 3 traders. Quer ver? Ó, vamos ver aqui, ó, RM1, ó. O RM1, ó. Eu ganhei 4 e perdi 1, correto? A minha média dos 4 são 117,5 pontos. A minha média de 1 aqui foram 120 pontos. Repara aqui, ó. A minha média de 1, 120. A média dos 4, 117. Mesmo que eu tenha ganhado, o meu risco-retorno não está interessante aqui, na média. Claro que eu vendo 1, 2, eu ganhei 4, perdi 1, mas a gente tem que ver isso a longo prazo. Como do mesmo jeito, ó. Olha o RM2 aqui, por exemplo. Ó. Num aqui, ó, eu perdi 420 pontos, correto? Repara que minha meta é perder 30, como que eu fui completamente disciplinado nesse. E o quando eu ganhei 280, certo? Então é isso aqui que mata o trader. E aqui está mostrando, a minha média real é 270, quando deveria ser 30, certo? Como aqui, ó, eu tenho minha meta, aqui eu consigo, tá difícil de ver aqui, esse gráfico eu vou aumentar ainda, mas mostra que aqui, ó, o meu gain está acima da minha meta estipulada dos 90 pontos, que eu consegui em média 119, 17,5 em RMA1 e 280 em RMA2, os outros eu não fiz, certo? Um que eu fiz aqui foi o Keltner, mas ele ainda está aqui baixinho, porque esse Keltner que nem está dando para mim ver direito, eu tenho que aumentar esse gráfico ainda, só aumentar ele. Aqui eu fiz um trader só e eu fiz o que? 30 pontos, correto? Ó, ganhei R$6. Então o Keltner aqui, ele está pequenininho aqui embaixo, ó, porque ele ainda está bem abaixo dessa média aqui, que é esses 30 pontos. Então isso aqui, ó, vou aumentar esse pontinho só para dar para ver melhor. Certo? Aqui ainda tem que melhorar isso aqui depois. Eu não vou dar uma melhorada aqui. O Keltner mesmo tá difícil de ver ele aqui. Mas ele tá logo aqui porque ele ganhou apenas 5 pontinhos, né? Ah, foi 5, não foi? O Keltner, ele fez 30 pontos, ó. Ganhou R$6, 30 pontos. Então, na lista do zero, ele tá logo aqui em cima, abaixo do objetivo, que é os 90. Vou aumentar um pouquinho os pontos dele aqui, só para ficar mais fácil de ver. Só vir aqui no meio, ele não fez 54,30. Vamos falar que ele fez 54,130. Tá vendo? Lá vai automaticamente melhorar aqui, ó. Ele já ampliou aqui acima dos 90, tá vendo? E aqui, ó, Keltner 130 pontos. Correto? Então, com isso aqui fica mais interessante para você organizar aqui os seus gains, seus loss e ter o acompanhamento por estratégia, porque isso que é importante, certo? Por quê? Porque você passa a abandonar as que está dando errado, força mais das que está dando certo, vê que isso aqui que não pode ter, ó, disciplina pura. Eu objetivo perder 30, eu perdi 420, certo? Isso aqui jogou meu lucro todo embora, correto? Aqui nós teríamos isso para o dólar e para o índice. Isso aqui eu ainda estou dando uma melhorada nele, vai melhorar muito ainda. Estou dando uma amostrinha para vocês de como vai ficar. Porque aqui eu tenho dele assim e tem estatística dele geral, que vai pegar tanto com dólar quanto o índice junto. Mas eu ainda estou dando terminando ele aqui. Que aí aqui tá me mostrando aqui, ó,
Como que o dólar eu não fiz, ó, a estratégia do dólar tá dela. Então, por exemplo, se eu chegar aqui e criar um dólar aqui agora, vamos que nesse dia aqui, vou pôr mais um aqui. Aí eu vou pôr aqui que eu operei dólar. Só clicar aqui, dólar, Dolfut, vamos fazer que eu fiz R1 mesmo. E vamos pôr que tava 3,14. Vamos dar um lucro aqui, 345. Ganhei 5 pontos aqui, porque tá no cheio, ó, vou pôr no mínimo, R$50. Repara que aqui no analítico agora, ó, 100% de acerto, tá vendo? Porque eu fiz um trader só no RM1, 100% de acerto. Tá vendo? Ó, 100% de acerto. E aqui mostra os 5 pontos que eu ganhei. O meu objetivo era 4,5, então estava acima do acerto. Eu vou pôr esses gráficos numa tela só, aqui que eu estou terminando de arrumar, mas eu pôr ele numa tela só assim, fica melhor, fica mais fácil de ver. E aqui vai me mostrar acumulado, ó. Quanto que eu tenho de nível de acerto acumulando nos 3, tá vendo? Tá me mostrando essa estratégia, ó. Aqui eu tinha 80%, aqui 100, ele pôs 83%, ó. 0%, 100% Nikelt, né? 83% de RM1, certo? Aqui RM2 ele não pegou os dois. Isso aqui eu tô arrumando ainda, só tô dando uma mostrada assim por cima. Mas aqui era para ele mostrar o RM2, não mostrou, tem que ver aqui. E aqui me mostra no geral, tá vendo aqui que Isa mostrou aqui, não mostrou? Quanto que eu tive de gain, de loss, usando cada estratégia. Isso é crucial, você fazer esse controle para você ter uma convicção do que você está ganhando, do que você está perdendo. Tá vendo aqui que ele mostrou os 5 pontos? Ó? Ele mostrou o que eu fiz. Esse aqui mesmo que foi o trader que me complicou. Se ele tivesse aqui, eu estaria mais tranquilo. Correto? Dentro da margem dos R$15, R$30 que eu defino aqui, que é a minha perda. Uma outra coisa legal que eu fiz, que aqui eu fui lançando normal os traders, né? Agora eu estou fazendo, quando vem a nota de corretagem da corretora, eu lanço aqui, ó. Que eu fui separando por mês, que estão os valores de exemplo aqui, que eu coloco aqui assim, ó. Janeiro, por exemplo. Operadora, número da nota de corretagem, ativo, se eu ganhei, corretagem, número de contrato, ISS, taxa de revista, taxa de emolumento, imposto de renda e o valor total do dia. E aqui eu faço uma conta, porque é tudo automatizado, para mim saber se o valor do contrato, do registro, dos emolumentos, do ISS, está tudo incondizente na nota com o valor que eu recebi aqui, para mim atualizar minha planilha caso esse valor mude. Certo? Porque aumentou, porque mudou a faixa de preço, esse tipo de coisa. Então, o imposto desse lançamento, isso aqui eu faço eterno, eu vou fazer nesse lançamento. Eu vou ter essa aba aqui, ó, imposto de renda, que ele já me dá prontinho, tudo mastigadinho. Então, aqui, título de exemplo, eu estou mostrando aqui, ó, eu ativei, o ativo que eu operei foi o mini dólar e o mini índice. Aqui tem, ó, os meses, julho, agosto, setembro, outubro e janeiro, foram os meses que eu coloquei lá. Aqui me mostra quantos números de contratos eu operei em julho no mini dólar, nenhum, ó. Taxa de corretagem, nenhuma, emolumento, então aqui eu não operei mini dólar em junho. Em compensação, eu operei mini índice, ó, 202 contratos, e tudo somado automaticamente, baseado no que está lá, ó. Quanto que eu paguei de taxa de registro, total de corretagem, emolumentos, aqui tem uma soma total desses gastos, mais o valor bruto da nota, e no final aqui que eu já tive lucro ou prejuízo, correto? Isso aqui é uma tabela calculada, então mostra agosto, setembro, outubro, total geral, tanto do mini dólar quanto o índice, e esse aqui é o total agrupado. Esse total agrupado aqui vai me falar assim, ó, no mês de julho, mini dólar, mini índice, ó, não operei nenhum contrato, 202 contratos. 238 mais 200, 438 contratos. Gastei no total 125 de taxa de registro, ó, 49,98 mais 145. Total de corretagem, total de emolumento, total de ISS, vai me dar o valor. 888, qual foi o valor bruto das notas, que está tudo na nota de corretagem. E o valor que eu consegui, menos 2,420. E aqui me dá um total. Então, se eu fosse fazer o imposto de renda agora, de julho, agosto, setembro, outubro, desses 4 meses de exemplo que eu operei aqui, eu ia declarar, ó, que eu tive. Primeiro lá é separado, dólar e índice, ó.
Ó, em julho eu não operei índice, não ia pôr dólar. Mas eu operei, por exemplo, mini índice, menos 203,67, que eu ia pôr lá. Agosto, separado já, ó, dólar e índice. Dólar e índice. Os totais vão batendo, no final eu estaria perdendo isso, 3.682,34, referente, quer dizer, janeiro que eu não iria colocar, né? Só ia colocar esses 3 meses aqui, então eu ia pegar só esses totais aqui. Ou seja, nesse período eu perdi 3.599, é o valor que eu ia pôr na nota fiscal, no imposto de renda, né, na declaração. Se tivesse algum valor positivo, é que eu ia emitir a DARF. Agora repara que legal, tá vendo que está janeiro aqui? Eu tenho duas opções, eu posso vir aqui agora, vamos por exemplo aqui, ó, notas de corretagem. Vamos que eu vou lançar isso aqui, ó, não em janeiro. Vamos pôr que isso aqui é abril agora. Vou pôr aqui, ó. Não é mais. Vai ser pôr mês 4. Tá vendo? Vou pôr o mês aqui, vou pôr o dia, por exemplo. Vamos que hoje é o dia 1. A minha nota do dia 1 de 2004. Vamos conferir pela modal. Maiúsculo aqui para ficar bonitinho. Modal, número da nota, vou pôr qualquer número, só porque é exemplo. Qual o ativo que eu operei, reparando que pode vir um ativo de índice dólar separado, como eu já expliquei em vídeos anteriores, é importante você ter isso separado para depois você calcular se acerta o imposto de renda. É só pedir ou ver os vídeos anteriores, ó, quanto que eu ganhei ou perdi, vamos que eu ganhei R$100. Vamos deixar essa corretagem aqui, que é só de exemplo. No final que está falando que ó, eu ganhei 94,64. Repare que quando eu vim aqui agora em imposto de renda, ó, aqui ele não colocou a tabela ainda de janeiro. Só basta eu clicar em atualizar dados. Ó. Atualizei. Abriu. Tá vendo? Repara que abriu aqui, ó. Notas de corretagem. Aí aqui eu geralmente eu ponho numa cor diferente. Só para separar um mês do outro. Eu geralmente vou pôr em cores diferentes, tá vendo? Abriu, coloquei a cor aqui, né? Posso pedir para configurar para baixo as bordas, detalhes, né? Então configurei, ó, 94,64. Olha que aqui tem os valores, ó, 168,08. Repara que aqui em janeiro, ó, em abril de 2007, ele já pôs, ó, 8 contratos de mini dólar, não operei o índice, 8 já tem os valores 94,64. Que nada mais é que esse valor. Vamos para um outro dia aqui. Abril. Vamos colocar agora, isso aqui simplesmente não é o dólar. É o índice, por exemplo. Mini índice. Oh, meu Deus. Correto? Mini índice. Vamos colocar esse mini índice aqui. Eu ponho acento aqui, eu tenho que pôr acento lá. Mini índice. Os valores aqui, vamos que agora esse não é R$100, vamos por menos R$45. Ó. Então perdi menos 50,36, não foi? Ó? No mesmo dia, vou pôr a cor aqui, correto? E aqui imposto de renda, é só clicar em atualizar. Ó. Vai lá, tá vendo? Os mesmos 8 contratos, o que eu ganhei, o que eu perdi, e já preenche automaticamente. Mamão com açúcar, né? Então aqui, ó, se eu for lançando aqui, ó, vamos pôr isso aqui agora, os mesmos valores aqui, vamos que agora, vamos pôr que era dia 3 agora, e esse aqui dia 5, ó. Vamos trocar só os valores aqui, só para dar um exemplo, menos 1.200, certo? Imposto de renda, atualizar dados, mamão com açúcar, né? Então, basicamente, a pessoa depois de configurar tudo, aí esses valores, né, que eu fui lançando, que eu peguei aqui da nota de corretagem, o que eu ganhei, o que eu perdi, somado, eu vou lançar aqui, ó, o bruto, que é o que eu tenho no meu profit rápido, e o que importa, que é o líquido. Eu coloco aqui. Ele vai preenchendo isso aqui, certo? E automaticamente isso aqui vem preenchendo o imposto de renda. Então, no dia a dia, primeiramente, eu só preencho esses dados de acordo com a configuração que eu quero seguir. Depois, eu vou lançando os trades mensais, diários, né? Trade a trade que eu vou fazendo.
E no final do dia, ou quando quiser, eu vou lançar o quê? As notas de corretagem. Importe disso, ó, o imposto de renda vai ficar prontinho, também com a noção do que ganhou ou perdeu, e o seu analítico aqui vai ficar prontinho também, de você saber o que está dando certo e o que está dando errado. Tranquilo, né? Essa tabela ainda não está pronta, eu só estou mostrando que muita gente está me perguntando. Então, quer dizer, ela está quase pronta. Então, eu quero fazer um controle um pouquinho mais geral em questão, não em cima do planejamento mensal, mas na questão do controle de capital, né? O que você gasta com trader, além dos traders, como plataforma, maquinário, esse tipo de coisa. Eu quero fazer uma planilha de fazer um controle, tipo esse livro caixa, correto? E quero automatizar mais algumas coisinhas, consertar alguns detalhes que tem aqui, que é tranquilo agora. Mas eu acho que isso é o básico para o controle de um trader, para ele poder evoluir. Se a pessoa não tem um controle analítico dos seus traders, ele não vai desenvolver, certo? Porque todo trader passa a ser uma aventura. Todo trader você não sabe se vai dar certo, se vai dar errado, você fica essa coisa meio, né, meio... que dá margem para o seu psicológico se complicar, porque todo trader é uma aposta, certo? Então aqui você tem um controle analítico muito detalhado daquilo que você tem que fazer ou não. Essa planilha eu vou terminar ela, em breve ela vai estar pronta aí, certo? Com os meus amigos mais chegados, quem chegar aí eu vou disponibilizar esse tipo de coisa e é isso aí. Alguma dúvida, alguma coisa aí em relação a isso, querendo conversar com a gente, meus contatos estão aí, tá vendo? E é isso aí. Até mais, pessoal.